podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Uma noite de horror para ficar marcada na vida dessa mulher. A gente passou muito tempo sem abrir o portão, que a gente ficou com medo, a gente só vendo aquela correria, a gritaria do povo, tudo pedindo socorro e correndo para um lado, correndo para o outro. Era muito tiro mesmo. A gente ficou muito assustado. Aí, com o tempo passou o tiroteio, apareceu os policiais, aí nós abrimos o portão e fomos olhar o que era. Aí quando nós chegamos lá, nós vimos 4 amigos da gente mortos, pai de família morto. Não é justo os bandidos desses entrar e fazer essa destruição com o povo assim, desse jeito. Não perdoa criança, não perdoa ninguém. Minutos depois, 5 pessoas bateram na porta dela, procurando abrigo. Os que vieram lá do CUP foi que me pediram ajuda para ficar guardado pelo menos um pouquinho para acabar o tiroteio, que foi 3 mulheres e 2 homens que me pediram ajuda, que eles vinham do clube. Aí eles ficaram aqui um pedacinho, depois saíram. Ela perdeu o vizinho que estava vendendo cachorro-quente na entrada da festa. O Marrom é um cidadão, trabalhador, trabalhava para sustentar os filhos. Com o ganha-pão dele, ele vendia cachorro-quente lá em frente ao forró. A criança que ele levava para ajudar ele foi atingido na coxa, mas está bem, graças a Deus. E essa é a triste realidade, da nossa Fortaleza. Esses são apenas alguns depoimentos que relatam o terror vivido por moradores aqui do bairro Cajazeiras, em Fortaleza. Foi aqui nesse clube conhecido como Forró do Gago que tudo aconteceu. Por volta de 00:30, os bandidos chegaram dirigindo 3 carros e começaram a disparar. De acordo com os moradores, foi uma média de 30 a 40 minutos só de tiroteio. Algumas pessoas que estavam na festa chegaram a fugir pelos telhados da casa como forma de se proteger. Pularam os telhados das casas porque estavam tentando fugir do tiroteio que teve dentro do clube, os bandidos entraram dentro do clube, invadindo, matou 3 mulheres lá dentro, 3 não, 6, dentro do clube e 3 na casa da vizinha. Dessas 14 pessoas, 8 eram mulheres e 6 pessoas do sexo masculino, E a perícia forense divulgou na noite desse domingo a identificação dessas 14 pessoas mortas, durante a chacina. Os detalhes com os nomes e a idade das vítimas estão aqui no nosso telão. Você acompanha junto com a gente. São eles: Maíra Santos da Silva, de 15 anos, Maria Tatiana da Costa Ferreira, de 17, e Brenda Oliveira de Menezes, de 19 anos. Também o José Jefferson de Souza Ferreira, de 21 anos, a Raquel Martins Neves, de 22, e a Luana Ramos Silva, que também tinha 22 anos. Além mais, Wesley Brendo Santos Nascimento, que tinha 24 anos, Natanael Abreu da Silva, de 25 anos, Antônio Gilson Ribeiro Xavier, de 31. Outras 3 vítimas foram a Renata Nunes Souza, de 32 anos, a Marisa Mara Nascimento da Silva, de 37, e a Edneuza Pereira de Albuquerque, que tinha 38 anos. Raimundo da Cunha Dias, de 48, e Antônio José Dias de Oliveira, de 55 anos. O Antônio José Dias de Oliveira, de 55 anos, é aquele senhor, inclusive, que tinha um apelido de Marrom, aquele senhor que trabalhava, vendendo cachorro-quente, vendendo lanches justamente na festa. Estava até com o filho dele, de 12 anos, que foi baleado. E a notícia dessa chacina repercutiu em diversos países. Na Noruega, esse site destaca a quantidade de mortos no que chamam de clube noturno, assim como este da França, que destaca a região nordeste do Brasil. Manchete também da principal agência de notícias da Argentina, dessa rede de televisão da Venezuela, da agência Europa Press na Espanha. Destaque ainda no The Independent e na BBC da Inglaterra. Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo o Pauta Segura, os bastidores da reportagem. No episódio de hoje teremos a Emanuela Campelo, a Manu e o Messias Borges juntos. Falaremos sobre a chacina das Cajazeiras, que completou 5 anos no último dia 27, e na qual morreram 14 pessoas. Então eu vou começar pela Emanuela, que fez o levantamento da situação atual do processo criminal que apura a chacina. Manu, como foi que você fez esse levantamento? Que órgãos você ouviu? E que pessoas você ouviu também ligadas ao processo, como
parentes de vítimas, testemunhas. Como foi que você fez esse levantamento? Oi, Emerson. Oi, Messias. Então, 5 anos depois dessa chacina, que é um dos maiores massacres aqui, uma das maiores matanças no estado do Ceará, são muitas lembranças e também muitas matérias que a gente já fez. A cada ano a gente sempre costuma fazer uma matéria até para falar de como é que está esse processo. Então, atualmente esse processo está na fase de memoriais finais. E o que é isso, né? É o momento em que a acusação e a defesa já apresentaram os memoriais finais e que está para apreciação do judiciário. A gente começou por aí. Vamos descobrir como é que está essa situação processual. O processo dessa chacina especificamente é um processo que está público, então a gente consegue sempre ver, ter acesso. E também questionamos ao TJCE como é que está a situação. Esse foi o ponto de partida para que a gente soubesse aí uma atualização a respeito desse caso. A partir do momento que a gente viu que ainda os réus não foram pronunciados nem pronunciados, isso no processo principal, a gente questionou o TJ sobre essa situação, questionou também o Ministério Público, que disse que já há algum tempo, já há alguns meses, já tinha apresentado aí o parecer deles nos memoriais finais. E o TJ destacou que é um processo que atualmente está com mais de 5.000 páginas. É um processo realmente extenso, com multidenunciados, com muitas defesas. Só uma observação. O processo foi desmembrado, existe mais de um. Isso. Era o primeiro processo com quantos réus? Quando eu falo em processo desmembrado, né, em processo principal e processo desmembrado, a gente precisa destacar que ao longo dessa situação, ao longo da ação penal, algumas defesas pediram para desmembrar os processos. A Justiça autorizou alguns desses desmembramentos. E o que foi que aconteceu aí no meio dessa situação? Um dos processos, que é o do João Paulo Félix, foi desmembrado e para ele especificamente, daqui a pouco a gente pode até contar como é que está a situação dele, já existe aí uma resposta, uma sentença, uma decisão específica para ele. No processo principal, eram 14 réus, e aí desses 14 atualmente o Ministério Público pediu para pronunciar, ou seja, pediu que fossem levados ao tribunal do júri 12 réus e os outros 2 impronunciados. E aí, dentre esses 2, vem o caso do João Paulo. Como é que é o caso dele específico para a gente atualizar, Emerson? Como é que está essa situação desse processo? O João Paulo foi absolvido por essa chacina. O processo dele foi desmembrado, o Ministério Público deu um parecer que não existiam provas suficientes para que ele fosse levado a uma condenação. A Justiça foi de acordo com esse parecer do Ministério Público, realmente ressaltou que não existiam provas suficientes e que nem mesmo o João Paulo, especificamente, nunca nem foi indiciado pela Polícia Civil lá no começo, há 5 anos. Mas a Justiça, eu acho que tem uma parte nessa decisão que ele fala que se, porventura, no futuro, eles encontrarem outras provas contra o João Paulo, ele pode vir a ser denunciado por esses crimes, não é isso? Isso, tem essa parte específica também que a gente abordou na nossa matéria que foi publicada na semana passada, um dia antes da chacina, foi quando a gente começou a publicar essas matérias do especial dos 5 anos desse caso. E a Justiça realmente fala isso, que isso não significa que no futuro ele não possa vir novamente a ser denunciado se existirem provas concretas que indiquem a participação do João Paulo. Para o Ministério Público, anteriormente, né, na época que o João Paulo foi denunciado, estava entre esses 14, ele seria aí um líder do tráfico naquela região e participante ali, um membro da facção criminosa local que autorizou essa chacina, mas até o momento não existem provas que indiquem a participação dele, o que levou a essa absolvição. É a primeira sentença, a primeira decisão proferida nesse processo que levou uma pessoa realmente a ser absolvida. Todos os outros ainda aguardam alguma resposta do judiciário. Então foram 2 matérias, uma falando sobre a situação dos outros réus e uma sobre a situação do João Paulo. Aí nessas matérias foram ouvidas também testemunhas, parentes de vítimas. Você conseguiu contato com essas pessoas? Então, foram 2 matérias especificamente falando da parte processual, e aí depois vem a matéria do Messias também falando sobre como está hoje o local onde foi essa chacina, que daqui a pouco eu acredito que ele vai abordar com a gente. Mas sim, dentro da parte do processo, acabou que a gente encontra também alguns contatos de algumas vítimas
e de alguns familiares, de algumas vítimas também sobreviventes. Porque além dos 14 mortos, a gente tem alguma informação aí que pelo menos 7 vítimas foram alvejadas, mas sobreviveram a esse massacre. Algumas dessas pessoas eu sempre faço contato anualmente e sempre tem uma delas especificamente que a gente vai preservar a identidade, que sempre me atende, sempre fala como é que está a situação da filha dela. Ela só vai vir para amanhã é o aniversário dela, 24 anos. Por isso que ela saiu daqui de casa, para ela não viver esse dia, tá entendendo? Ela não olha nem TV, que ela já tá chegando a hora, o dia. Aí ela nem olha a TV, como sempre, né? É aquela coisa que tá dormindo, né? E não acorda, tá entendendo? Por mim, eu canto meus parabéns pra minha filha, muitas famílias que nem isso pode, né? Quando chega esse bendito dia aí, minha irmã, é mesmo que tá matando a família de novo, né? Porque assim, acontece essas coisas, não tô nem aí, não quero saber das vítimas, tá entendendo? E assim vai indo. Quem é essa pessoa? Porque ela sempre fala com essa intenção de dizer como é que tá, de dizer como é que a família tá. E uma fala dela que me chamou muita atenção é que hoje, graças a Deus, ela ainda consegue comemorar o aniversário dela com a filha viva, né? Que ela teme aí, ela sente muito pelas outras mães que os filhos morreram. A gente também destaca que desses 14 mortos, 11 sequer tinham antecedentes criminais. Essa é uma coisa que chama muito a nossa atenção dentro dessa chacina, porque ficou apontado pela Polícia Civil que foi realmente ali uma guerra, uma disputa por ponto de tráfico de drogas entre duas facções rivais, mas que em meio a essa guerra, muitas pessoas que sequer tinham a ver, que estavam ali naquele forró para se divertir, como era a situação dessa menina que a mãe falou agora, que ela estava ali para comemorar o aniversário dela, acabou sendo alvejada e mais uma vítima desse massacre. E quanto à resposta dos órgãos, Manu, com relação à possível data de um julgamento ou alguma decisão com relação ao outro processo? Com relação ao processo principal, Emerson, ainda não existe realmente nenhuma data prevista para esse julgamento. A gente nem sabe ainda quantas dessas pessoas que o MP pediu a pronúncia, se realmente a justiça vai decidir pela pronúncia de todos. E isso também reflete que não existe uma data possível, né? Inclusive aí uma fala dessa mãe que a gente ouviu, ela fala muito sobre, hoje eu não acredito mais na justiça da terra, ela acredita mesmo na justiça divina. A gente percebe também que essa é a sensação de muitas vítimas de outras histórias, de outros episódios, de outros massacres aqui no Ceará, por esse se arrastar aí no judiciário, por essa demora muitas vezes. A gente sabe, a gente entende que é um processo com multidenunciados, um processo que já teve algumas reviravoltas, mas que até o momento ele continua tramitando na segunda vara do júri de Fortaleza, sem nenhuma data específica para um julgamento. Bem, agora vamos ouvir o que o Messias tem a dizer sobre a cobertura que ele fez nesses 5 anos da chacina das Cajazeiras. Messias, você foi ao local novamente, conversou com moradores, conversou com integrantes de uma igreja evangélica que funciona no local hoje. A gente tem um vídeo nessa matéria que você pode ler no site do Diário, um vídeo mostrando como é que está a situação atualmente lá. Se você quiser conferir esse vídeo, vai lá no site do Diário. E então o Messias foi ao local e verificou como é que está a situação lá. O que é que você viu lá, Messias? Oi, Emerson. Oi, Manu. Prazer falar com vocês de novo aqui no Pauta Segura. Exatamente, Emerson. Depois de 5 anos, nós voltamos à Rua Madre Teresa de Calcutá, onde antes funcionava o Forró do Gago, que ficou marcado pela chacina das Cajazeiras, em que 14 pessoas foram mortas, como vocês já falaram, mas hoje é uma igreja evangélica, nomeada de Santuário da Palavra de Deus. Ela já funciona lá há quase 5 anos, tem cultos 3 vezes por semana, recebe entre 15 e 20 até 30 pessoas a cada culto, e é um ponto de encontro muito importante para essa comunidade que ficou assustada e mesmo traumatizada com essa matança e que agora tem um local para rezar, para agradecer a vida, a Deus, para pedir força, para rezar pelas pessoas que se foram e moravam ali perto. Tem até uma mulher
que perdeu o marido e que vai a essa igreja constantemente. Então, é um ponto de reconstrução mesmo da comunidade, muito importante para a autoestima e para a força dessas pessoas. A importância da igreja para a nossa região é acolher, né, as famílias e também trazer, a igreja está aqui para trazer uma tranquilidade para as pessoas que ficaram assustadas. Quando a gente chegou aqui, pouca gente andava nessa rua e as pessoas mal passavam aqui, e a igreja chega também para consolar, né, as famílias que foram atingidas. Nós temos um membro aqui da igreja, uma irmã, que ela congrega aqui com a gente, ela perdeu o esposo aqui na chacina. Então, essa é a nossa função, nosso trabalho, né? Acolher as pessoas, tentar ajudar, trazer uma nova expectativa, né, para cada uma dessas pessoas. Esse que você acabou de ouvir é o pastor César Serafim. Eu fui ao local 2 vezes na semana passada. Na primeira, eu fui de manhã e aí a igreja evangélica estava fechada. Eu pude conversar com moradores lá da região, do bairro Cajazeiras. Eles me contaram que se sentem seguros de morar lá, apesar dessa chacina ter ocorrido. Segundo eles, hoje a sensação de segurança é maior do que naquela época. Passa sempre viatura da Polícia Militar e também obras de qualificação viária. Antes as ruas não tinham pavimentação e agora tem piso intertravado e melhorias também na iluminação. A gente vê como melhorou a paisagem mesmo daquele local para quem vai agora e para quem foi há 5 anos. Conversando com essas pessoas também, a gente percebe um certo medo de falar com a imprensa ou com pessoas que não moram ali na região, não gostam de ouvir a palavra chacina, parece que toca numa cicatriz, numa ferida que não foi totalmente cicatrizada, na verdade, para eles. A gente vê que foi algo realmente que traumatizou de alguma forma toda uma comunidade, né? Mas são pessoas que nos recebem bem, que demonstram uma certa tranquilidade, que a gente pode ficar ali em paz. Vou confessar que fui para essa pauta com medo de como seríamos recebidos lá, até porque quando a gente foi na época da chacina, assim que aconteceu a chacina, passando por ruas nas proximidades, nós não fomos tão recebidos, nós estávamos em uma equipe de reportagem e pediram pra gente sair de lá, disseram que a gente não deveria ficar lá, não deveria fazer aquela cobertura, isso 1 ou 2 dias depois da chacina das Cajazeiras. Mas voltando lá agora, nós fomos muito bem recebidos. Essas pessoas dizem que se sentem mais seguras, mas, entretanto, né, a gente viu também que a região continua com pichações de facções criminosas por lá, Emerson. Ou seja, saiu um grupo que atuava lá e ficou outro, ou as pessoas que eram desse grupo migraram e agora fazem parte de uma outra. A gente não confirmou isso oficialmente, mas o que dá a entender é isso, né? A mudança na pichação na parede dá a entender que mudaram de grupo. Nós não conseguimos confirmar com uma fonte da polícia que houve essa mudança no crime organizado de lá, mas pelas pichações que indicam que tem uma nova facção dominando o tráfico de drogas na região, que é uma facção nova cearense, a gente acredita que as pessoas que antes realizavam o tráfico de drogas lá na região, que eram ligadas a uma facção carioca, tenham rasgado a camisa e ido para essa facção nova cearense, ou mesmo tenham sido dominados por esse novo grupo criminoso que é dissidente dessa facção carioca. E lembrando que a chacina das Cajazeiras, segundo a investigação policial, foi motivada justamente por essa disputa pelo tráfico de drogas, na qual uma outra facção cearense mais antiga tinha o objetivo de demonstrar poder e conquistar aquele espaço que era já dessa facção carioca, né? Acabou, como a Manu falou,
que muitas pessoas não tinham nem relação com o crime organizado, não tinham antecedentes criminais e morreram nessa chacina. Foram mortas aleatoriamente, não foram escolhidas, e muitas pessoas inocentes acabaram mortas, assassinadas nessa chacina, né? A gente sabe que lá, segundo a investigação policial, quando era Forró do Gago, era realmente um ponto de encontro entre traficantes dessa facção carioca. Muitas vezes tinham músicas que faziam alusão a essa facção, mas os membros da outra facção proporcionaram uma matança descontrolada e aleatória. Perfeito, Messias. Aí eu queria perguntar uma coisa para vocês também, que é um bastidor aqui da reportagem, que vocês, quando um estava de plantão, porque esse caso ocorreu de uma sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado, né? Aí o Messias estava de plantão, o Messias estava de folga, a Emanuela estava de plantão. Como é que foi essa história e que acabou que o Messias que cobriu e a Emanuela não cobriu? Quem é que vai contar aí esse bastidor aí? Conta a tua parte, Manu. Então, foi realmente de uma sexta para um sábado, quando começaram a chegar as notícias, né, pra gente ainda no sábado de madrugada, no sábado de manhã. A gente não tinha ainda nem informação de quantos mortos, quantos socorridos. Era algo realmente, muita informação desencontrada. E aí era para eu entrar aqui no jornal pela manhã, eu estava de plantão, mas acabou que eu não consegui vir, porque eu tive uma reação alérgica, e fui parar em uma UPA, fui parar no hospital. Mas realmente ali era um momento que a gente precisava de uma cobertura, de uma pessoa de dentro da nossa editoria para representar, e sobrou para o Messias aí ser acionado. Enquanto eu estava lá no hospital, no sábado ele veio, e aí no domingo já estava melhor e consegui também começar a participar mais ativamente dessa cobertura. Da minha parte, o que eu posso contar é que eu tava em casa, tinha acabado de acordar, fui abrir o celular, olhar o WhatsApp, como sempre faço, e aí comecei a ver informações de que tinha acontecido a maior chacina do Ceará, não sei quantos mortos, tinha informação que dizia que eram mais de 20 mortos, depois esse número foi caindo, e aí eu já fiquei preocupado, não tô de plantão, será que vão precisar de mim? Tava pronto para realizar uma viagem junto com a família da minha esposa, aqui mesmo para o interior do Ceará, passar o fim de semana lá, que era o meu fim de semana de folga, mas já fiquei ali tenso com aquela situação. Sempre que tem algum fato muito importante na segurança, não sei se é assim com o Emerson ou com a Manu, a gente se sente meio que parte dessa notícia, assim, a gente quer saber mais informações sobre isso, quer saber o que aconteceu, quer de alguma forma contribuir para a apuração, mesmo quando a gente está de folga. Com certeza. Porque a gente tem as fontes também da polícia que podem nos ajudar com informações, áudios, fotos, então eu já fiquei em alerta, já falei com a minha esposa, olha, amor, aconteceu isso aqui, não sei se eu vou poder viajar. E aí, pouco depois, eu não lembro se foi o Emerson ou se foi a Márcia Feitosa, que trabalhava com a gente, que foi nossa editora, que me ligou perguntando se eu podia trabalhar. Acho que foi o Emerson mesmo. Foi eu mesmo. Perguntando se podia... Desculpa, Messias, atrapalhar a sua viagem. Desculpa, amigo, é isso. Não tem problema não, faz parte. Ossos do ofício, né? É verdade. E aí, você me ligou, eu fiquei meio atônito, né? Tinha acabado de acordar, mas fui tratar com a minha esposa de dar justificativas para ela, né? Para poder ir trabalhar, porque realmente o trabalho chamava, e rapidamente eu me arrumei e vim para a redação para começar a cobertura desse caso. E aí a gente foi no IML, já tentar contato com as vítimas, com familiares das vítimas, né? Também outra equipe já estava no local. Quando eu cheguei aqui na redação, já estava lá no local, tentando fazer uma cobertura com a polícia, só que a polícia também não estava lá, depois chegou. Eu lembro que eu passei quase o dia todo do sábado de plantão, principalmente no IML, passei também no IJF para tentar falar com alguma vítima sobrevivente, né? Foi um dia marcante realmente aqui pra gente, a gente já estava aqui na editoria de segurança, e tem essa história peculiar, assim, né? Nos bastidores, realmente, pra gente contar.
Pois é, enquanto isso eu lá no hospital e acompanhando também pelo WhatsApp, pelo celular, vendo as notícias, vendo as informações que chegavam e algumas informações se concretizavam. O governador do Ceará, na época, o Camilo Santana, né, falou também um pouco, logo se pronunciou. O secretário de Segurança Pública, se não me engano, era o André Costa ainda, também se pronunciou. E aquilo ali foi muito marcante porque realmente significou, simbolizou um início de ano muito violento, né? Todo início de ano a gente lembra que essa chacina está completando o ano, que logo depois também veio uma outra chacina. Aquele 2018 foi muito violento, marcado realmente por episódios aí que abalaram mesmo a segurança pública e a confiança da população naquele momento no serviço das autoridades, porque as facções criminosas estavam com muito poder na época, demonstrando mesmo, a gente passava aí no meio da rua, via muita pichação. Essa facção criminosa local, né, que foi a facção criminosa que ordenou esse massacre, realmente tinha muito poder, mas, consequentemente, a consequência dessa chacina, a gente percebe que as lideranças desse grupo específico estão presas. Muitas delas foram presas já devido a essa matança, devido a essa chacina especificamente, e muitas delas, até hoje, 5 anos depois, estão em unidades federais, em presídios federais, aí esperando por essa sentença, devido a esse caso e a muitos outros aí, que a maioria realmente tem uma ficha bem extensa. Bem lembrado, Manu. Quase todos os líderes dessa facção na época foram presos, né? Isso enfraqueceu bastante uma facção que começava a dominar as principais regiões de tráfico de drogas aqui em Fortaleza. Mas também é importante a gente lembrar que a gente saía do ano de 2017, que tinha sido o ano mais violento da história do Ceará, com mais de 5 mil homicídios, desde que a Secretaria da Segurança tem registros formais de mortes violentas. E aí teve essa chacina logo no início de 2018, isso de sexta para sábado. A gente passou o fim de semana aqui nessa cobertura intensa, você veio ajudar no domingo, eu trabalhei tanto sábado como domingo, que eram para ser minhas folgas. Chegou na segunda-feira de manhã, eu estava extremamente cansado, mas mesmo assim vim porque era horário normal de trabalho, mas a gente logo recebeu a informação de que tinha acontecido outra chacina. Se eu não me engano, foi na segunda-feira de manhã ou foi terça-feira de manhã. Eu sei que eu estava muito exausto, ainda cansado dessa cobertura da chacina das Cajazeiras. E teve a chacina de Tapajé dentro da cadeia pública, se eu não me engano, com 10 mortos. E eu tava tão cansado que eu não consegui ir pro local, viajar. Tava ainda cobrindo a repercussão da chacina das Cajazeiras, com pauta sobre isso. E aí nós tivemos até que contar com a ajuda de um repórter de fora da editoria, que eu lembro que era o João Lima Neto, teve que viajar para Itapajé para fazer essa cobertura com mais disposição física do que eu estava naquele momento. E eu lembro também que no momento que a gente soube dessa outra chacina em Itapajé, a gente ficou se questionando se ali tinha alguma relação entre um episódio e outro, se tinha sido alguma retaliação da outra facção, mesmo dentro da cadeia, mas depois, até pelo que eu lembro, não teve realmente nenhuma ligação entre os dois episódios. Essa chacina especificamente de Itapajé, se não me engano, já foi levada à condenação, já teve um desfecho processual. E aí, mais um indicativo que um crime da mesma época já teve aí um desfecho processual, enquanto a chacina das Cajazeiras não teve aí, segue sem uma data prevista para uma sentença, para um tribunal do júri. Bem, todo mundo ficou sabendo de tudo, todos os detalhes, e a gente vai continuar acompanhando esse caso, até porque depois que sair a decisão da pronúncia ou não dos acusados, dos réus, ainda os réus podem fazer recurso para o primeiro grau. Se esse recurso for negado, eles podem recorrer para o segundo grau e depois para o terceiro grau. Enfim, eu acho que a gente ainda vai falar dessa questão da chacina outras vezes. Diga aí, Messias. Ou seja, né, Emerson, pelo que a gente conhece de processo criminal, dificilmente neste ano será julgado e será transitado em julgado, né? Pode ser que seja julgado em primeira instância, mas provavelmente esses réus vão recorrer das instâncias superiores. Isso mostra muito o fato da gente acompanhar sempre esse episódio, que a gente não esquece
Essa chacina realmente marcou muito ali a história da segurança pública, a nossa história enquanto profissionais de jornalismo dentro da editoria de segurança no Diário do Nordeste, marcou muito a vida das pessoas, das famílias dessas vítimas, desses sobreviventes, que muitos até hoje não querem mais falar, mas não porque querem esquecer, mas porque ainda temem mesmo alguma coisa, algum tipo de retaliação, ou realmente desacreditam aí num desfecho, na justiça. É um crime que a gente sempre fala, toda vida que tem movimentação processual, a gente busca levar isso para o leitor, e a gente vai continuar fazendo esse papel. Bom, e só uma dúvida com relação à defesa dos acusados. Emanuela, você que ficou com essa parte do processo criminal, o que é que eles disseram? Eu acredito que você não deva ter conseguido falar com todas as defesas, mas a defesa com que você conseguiu falar, o que é que eles disseram, o que é que eles alegaram? Nesse meio tempo, até porque são 5 anos, né? Muitos representantes de defesa dessas pessoas, desses acusados, já mudaram muitas vezes e a gente fica com a dificuldade de encontrar essas pessoas. Quem entrou em contato com a gente foi o advogado de defesa do Dejaí. Ele nega que o Dejaí tenha participado desse crime, que ele tenha premeditado, né? Realmente ele é apontado aí pelas autoridades, pelo Ministério Público. Ele é acusado como sendo um mentor, a pessoa que autorizou essa matança. O outro advogado também que a gente entrou em contato foi o advogado especificamente do João Paulo, que é o caso que a gente estava falando, que teve o processo desmembrado. E é um advogado que, na fala dele, ele até diz que não descarta a hipótese de entrar com ação de indenização contra o Estado, já que o João Paulo passou 5 anos preso, quase 5 anos. Inclusive, ele foi detido no velório, poucos dias depois da chacina. Realmente não descarta entrar com um pedido de indenização contra o Estado por esses 5 anos, sendo que agora ele acabou sendo inocentado. A gente realmente deixa aqui o nosso espaço aberto para outras defesas que se quiserem se posicionar e dar as versões. É isso. Muito obrigado, Messias. Obrigado, Emanuela. E vamos continuar acompanhando. Messias tem mais um detalhe aí para trazer para a gente. Fala aí, Messias. Emerson, lhe interrompi porque na hora que a gente estava gravando aqui, na tarde da quinta-feira, depois de 2 dias de espera, eu recebi uma nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará sobre a questão do policiamento lá na região das Cajazeiras, já que as pessoas dizem que se sentem seguras e que realmente tem um policiamento presente da Polícia Militar. A nota da SSPDS endossa isso, né? Diz que identificou uma redução nas mortes violentas naquele bairro ao longo de 2022 em relação a 2021. E que esse resultado positivo se estende para outros indicadores relacionados às Cajazeiras. E, por fim, sobre o policiamento no bairro, a Secretaria da Segurança informa que o patrulhamento da Polícia Militar é realizado 24 horas por dia pelo Policiamento Ostensivo Geral, Força Tática e Motopatrulhamento do 19º Batalhão Policial Militar. Diz ainda que o bairro conta com o reforço do CP Raio e do CP Choque, que intensificam a segurança nos locais e horários de maior necessidade. No âmbito da Polícia Civil, o bairro é coberto pelo 13º Distrito Policial. Parece, pela nota e pelo que os moradores falam, que hoje é uma região muito mais assistida, né? Tanto em segurança como em outros aspectos, do que era antes da chacina das Cajazeiras. Pelo menos isso, né? Mas você verificou que teve um homicídio recente lá, né? Exato, Emerson. Eu esqueci de perguntar isso. Exato, bem lembrado. Apesar dessa maior sensação de segurança, a gente visualizou essas pichações, né, que indicam a presença de uma facção, e houve um homicídio de um homem de 33 anos na última sexta-feira, né? Na verdade, há 2 semanas, né? Já que o nosso podcast vai sair na segunda-feira, foi há 2 semanas, no dia 20 de janeiro, uma sexta-feira, as pessoas já tinham comentado comigo, quando eu fui em loco, que tinha acontecido um homicídio, apesar da segurança ter melhorado lá na região, mas que tinha acontecido um homicídio ali nas proximidades da rua Madre Teresa de Calcutá, na sexta-feira, 20 de janeiro, e agora confirmado, recebi agora, no momento em que estávamos gravando o podcast, recebi a nota da SSPDS que informa esse homicídio de uma vítima de 33 anos, que já tinha antecedentes por homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo,
roubo à pessoa e 3 passagens por tráfico de drogas. Obrigado, Messias. Obrigado, Manu. Conto com vocês nos próximos episódios do Pauta Segura. Emerson, muito obrigado. É sempre um prazer falar aqui com você e com a Manu sobre os bastidores da reportagem da segurança pública aqui no Diário do Nordeste. A gente se encontra aí nas próximas semanas. Obrigada, Emerson. Obrigada, Messias, aqui pelo espaço mais uma vez, para que a gente fale sempre de um tema que é tão importante relacionado à segurança pública. Bom, se você quiser conferir todos os detalhes dessas 3 matérias, você vai lá no site do Diário do Nordeste, que lá vai ter tudo, vai ter o vídeo também, feito pelo Messias. Aqui você teve os bastidores de como essa matéria foi apurada, como essa reportagem foi feita. Eu dou mais uma vez os parabéns aos 2, Messias e Emanuela. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança pública que você lê no site do Diário do Nordeste. Siga nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcast, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma, você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify e também peço que você deixe seu comentário e avalie nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Neste episódio, usamos áudios da TV Verdes Mares e de entrevistas feitas pela nossa equipe. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim, pela Emanuela Campelo e pelo Messias. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.